Amigos do Vestibulando, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar do maravilhoso período medieval, ou a Idade Média. Preste atenção nesta gravura. Gravura que retrata um cavaleiro medieval, típica figura do cotidiano da Idade Média. A Idade Média é um longo período, se estende por mais de 1000 anos. Por isso, a história resolveu subdividi-la em alguns períodos. Preste atenção neste gráfico. A Idade Média, que começa do século V e vai até o século XV, aproximadamente. Do século V até o século IX, Alta Idade Média. Do século IX até o século XII, aproximadamente, cristalização do sistema feudal. Do século XII ao século XV, Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, vestibulando, refere-se a elementos que vão contribuir para a formação do sistema feudal. Depois nós temos a cristalização do sistema feudal, século IX ao século XII, e por fim, Baixa Idade Média, que representa a crise do sistema feudal e que se estende até o século XV. Na Alta Idade Média, inicia-se com a desintegração do Império Romano. Essa desintegração será facilitada pela invasão dos bárbaros germânicos. E onde se constituía o Império Romano, os povos germânicos ali vão se instalar, surgindo várias nações bárbaras. Preste atenção neste mapa. Aí está o mapa dos principais reinos bárbaros que vão se formar aonde se constituía o Império Romano, com destaque para os dois principais reinos bárbaros. O Reino Franco, que vai constituir a atual França, e o Reino Anglo-Saxão, que vai formar a Inglaterra. No Reino Franco, nós vamos trabalhar duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Para você não esquecer os nomes, preste atenção, dinastias do Reino Franco. Primeiro, dinastia Merovingia, em homenagem ao rei Meronveu, e dinastia Carolíngia, em homenagem a Carlos Magno. Na dinastia Merovingia, o principal nome será o de Clovis. Clovis é importante porque ele é unificador das tribos francas e também o primeiro bárbaro a se converter à religião cristã. Com a conversão de Clovis e alguns bárbaros, inicia-se uma tradição que será muito comum na Idade Média, que será a aliança entre o Estado e a Igreja. É dessa aliança que a Igreja vai, aos poucos, conseguir um enorme prestígio político durante a Idade Média. Com a morte de Clovis, inicia-se um período bastante conturbado no Reino Franco, que é o chamado período dos reis indolentes, reis preguiçosos, que não querem trabalhar. Pensam em fazer caça, raposa, joguinho de xadrez, jogo de dama. E nesse contexto, quem vai exercer as principais funções administrativas do reino, inclusive o comando do exército, serão os mordomos do paço, prefeitos do palácio, uma espécie de primeiro-ministro. E nesse mordomos do paço, nessa instituição, o principal nome será Carlos Martel. Carlos Martel é importante porque ele vai deter o avanço dos árabes sobre a Europa na famosa Batalha de Poitiers no ano de 732. Talvez com certo exagero, a partir daí, Carlos Martel será considerado o salvador da cristandade. Preste atenção nessa gravura. Identificou, não é? Este é Carlos Magno. Carlos Magno é, com certeza, o principal nome, o principal rei da Alta Idade Média. Durante o seu governo, ele vai criar condições para a cristalização do sistema feudal. Coisas importantes realizadas por Carlos Magno. Primeiro, uma enorme expansão territorial. Nessa expansão territorial, depois, a partir do ano de 800, ele será coroado pelo Papa Leão XIII como o rei do Império do Ocidente. Essa enorme expansão vai se dar com a ajuda de soldados. Para nós visualizarmos melhor essa expansão, preste atenção neste mapa.
Aí está, Império Carolíngio, compondo boa parte da Europa Ocidental. Carlos Magno vai centralizar politicamente a administração e durante o seu governo vão se criar aquelas condições institucionais para a cristalização do sistema feudal. Para conseguir montar este império, Carlos Magno teve que arrebanhar um exército. E para conseguir a fidelidade desse exército, Carlos Magno passa a exercer a prática de concessão de benefício. E o principal benefício será a terra. Entregando a terra a soldados leais e guerreiros, Carlos Magno vai contribuir a longo prazo para a fragmentação do poder político. Preste atenção neste mapa. Aí está, este mapa refere-se à expansão dos árabes a partir do ano de 632. Observe que o mar Mediterrâneo está bem no centro dessa conquista. Além de um processo de ruralização já muito adicionado, já muito impulsionado durante o Império Carolíngio, essa expansão muçulmana, a partir do século VI, 632, também vai contribuir para um processo de ruralização da Europa. Os árabes fazem uma expansão, primeiro conquistando o Oriente Médio, depois conquistam todo o norte da África e vão entrar na Península Ibérica. Lembre-se que só não vão conquistar a Europa toda, porque Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, vai vencer os árabes. E essa expansão faz com que o mar Mediterrâneo fique no centro da conquista islâmica muçulmana, impedindo o contato entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Da dificuldade desse contato, a Europa internamente passa a conhecer um enorme processo de ruralização europeia. As comunicações ficam dificultadas e a agricultura passa a ser autossuficiente. Tudo isso por conta do bloqueio do mar Mediterrâneo pela expansão islâmica. Um outro império também vai se destacar nessa alta Idade Média. Será o chamado Império Bizantino. Preste atenção nesse mapa. O lado leste, Império Oriental, o lado oeste, Império Ocidental. O lado leste, Império Romano Oriental, terá como capital Constantinopla. É o nome latino em homenagem ao fundador da nova capital, Constantino. Só que essa parte oriental é uma parte helenizada, é uma parte grega. E o nome original de Constantinopla era Bizâncio. Daí o termo Império Bizantino, que é um importante império que vai se consolidar ao longo da Alta Idade Média. Nesse Império Bizantino, o principal nome é o nome de Justiniano, Imperador Justiniano, que vai, entre outras coisas, criar o cesaropapismo. O que é cesaropapismo? César é o título do imperador. Papa é a atribuição ao chamado bispo de São Pedro, o Papa. Cesaropapismo significa dizer que o imperador ele passa a ter uma autoridade sobre a religião. Ele passa a ter uma autoridade sobre a igreja. Vestibulando, perceba que isso é típico da parte helenizada do Império Romano. A parte ocidental, aquela parte que foi conquistada pelos bárbaros, não vai conhecer essa interferência do Estado nos assuntos da igreja. Então, cesaropapismo é uma instituição tipicamente do lado oriental do Império Bizantino, fundamentada pelo Justiniano. Preste atenção nesse quadro. Aí está Justiniano, a instituição do cesaropapismo, o Código Civil, Guerra de Reconquista, Revolta Nica. Este Código Civil é importante, porque o lado ocidental, aquela parte que foi conquistada pelos bárbaros germânicos, não vai ocorrer o direito romano. Vai existir, vai prevalecer o direito consuetudinário, que é o direito de costume dos bárbaros. O direito romano vai ser preservado e compilado por
Justiniano, que vai inclusive acrescentar novas leis, preservando assim esse direito romano que será um grande legado até os dias de hoje. Outra coisa importante do governo de Justiniano foi a Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista foi uma tentativa do Império Bizantino, de Justiniano, para reconquistar a parte ocidental do Império Romano, que fora conquistada pelos bárbaros germânicos. Isso por quê? Pela divisão do Império Romano por Teodósio, em parte ocidental e parte oriental. O imperador, por direito, desde os tempos de Teodósio, estava na parte oriental. Portanto, Justiniano estava procurando reconquistar a parte ocidental do seu império que fora invadida pelos bárbaros. Apenas uma tentativa, viu, vestibulando? Porque, na verdade, o Império Bizantino não vai conseguir reconquistar a parte ocidental. Porém, para fazer a guerra de reconquista, Justiniano foi obrigado a montar um exército, a montar uma esquadra, para poder fazer frente aos bárbaros germânicos. Na montagem desse exército, na montagem dessa poderosa esquadra, tinha que ter recursos militares, tinha que ter armas, e para isso o imperador precisava de recursos financeiros. E o que é que Justiniano faz, então? Aumenta os impostos como forma de o Estado arrecadar o dinheiro através da tributação e investir nos soldados. E isso é que vai gerar a revolta Nika, que em grego quer dizer vitória. É uma sublevação popular contra o aumento dos impostos, que, aliás, para uma guerra que não vai dar em nada. Então, revolta Nika é uma sublevação popular contra o imperador Justiniano. Ele quase renunciou. Só não renunciou porque a sua esposa, a imperatriz Teodosa, é quem vai forçar o imperador a ficar e enfrentar a revolta. Enfrenta a revolta e vence. Vestibulando, nós analisamos então aqui Alta Idade Média. Tratamos do Reino Franco, tratamos da expansão muçulmana e o bloqueio do mar Mediterrâneo e do Império Bizantino. Na nossa próxima aula, nós vamos analisar o sistema feudal, a sua cristalização e a crise desse sistema feudal. É isso aí, até a próxima e uma boa sorte!